Olá, pessoas, tudo em paz? Vamos resolver esse exercício aqui de trabalho relacionado com uma força que não está na horizontal, né? Está com um determinado ângulo θ e que desliza sobre uma mesa que possui um coeficiente de atrito de 0,10, tá bom? Bom, então, o que a gente tem que determinar é o trabalho realizado por essa força aqui, o trabalho dissipado pelo atrito, porque existe um coeficiente de atrito aqui entre a mesa e o corpo, e a velocidade final que esse corpo vai ter nesse percurso aqui de 58 centímetros, tá bom? Se eu aplico uma força externa, esse corpo adquire uma aceleração, essa aceleração partindo do repouso com velocidade inicial zero, vai chegar nessa distância, vai ter uma velocidade final, tá? Então, vamos determinar esse trabalho realizado pela tensão, tá bom? Então, desenhando o corpo aqui, ó, a gente tem a força sendo aplicada nele com um determinado ângulo, tá? Sobre uma mesa que possui um coeficiente de atrito aí, tá bom? O trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá bom? Observa que esse F cosseno do ângulo aqui, ó, é justamente a força na direção X. E porque o trabalho precisa levar em consideração que força e direção estejam na mesma direção, ou seja, estejam aqui na horizontal. Então isso daqui, ó, já é Fx, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver esse problema aqui. Então o trabalho vai ser a força que eu tenho vezes o deslocamento de 0,56 vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, a força vezes o cosseno do ângulo vezes esse deslocamento aqui. Então, vamos calcular lá. 6,7 vezes 44,5 cosseno vezes 0,58 metros, tá bom? Então, o trabalho 2,77,2. Então, o trabalho 2,77,2 joules é o trabalho dessa força aqui, nesse deslocamento horizontal. Tá bom? Agora ele quer, já deixa aqui, ó, que a gente determine o trabalho dissipado pela força de atrito. Então vamos lá. O trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Tá bom? A força vai ser a força de atrito aqui, né? Então, força de atrito vezes D vezes cosseno do ângulo. Mas quem que é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal. E quem que é a normal? A normal é peso menos força na direção Y. Tá bom? Peso menos força na direção Y. Força de atrito tá para cá, ó. Bom, não lembrou da normal? Então vamos lá, ó. Normal, peso, e eu tenho uma componente aqui da força na direção Y.
Então, normal mais força na direção y é peso. Normal, então, é peso menos força na direção y, ok? Ou seja, peso menos força seno do ângulo, tá? Então, eu vou jogar aqui, ok? Isso daqui, esse cosseno de θ, força de atrito está aqui, ó, nesse sentido. Deslocamento é para a direita. Então, o ângulo é de 180. Tá? Esse ângulo aqui, ó, é de 180 e vale menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. Ok? Então, vou substituir aqui, ó, Mi, peso mg, menos F, seno do ângulo, vezes D, e o negativo aqui do menos 1. Então, o trabalho vai ser menos Mi D mg menos F seno do ângulo. Então, eu vou fazer esse parênteses aqui primeiro, depois eu vou ter o resultado, ok? Então, vamos lá. mg menos F seno de θ. Então, vamos lá. mg, massa, vezes aceleração da gravidade, menos, parênteses, força, vezes 44,5 seno, fecha parênteses, igual 20,80 vezes agora o coeficiente de atrito, vezes o deslocamento em metros, 0,58. 1,21, tá? 1,27. Então, isso daqui menos 1,27 joules. Esse menos aqui, ó, só está querendo dizer que o trabalho é resistente, ou seja, é um trabalho no sentido em que a força está no sentido contrário do deslocamento, tá? A força a gente sabe está de direita para a esquerda e o deslocamento está sendo da esquerda para a direita, tá bom? Mas aqui nesse resultado você vai colocar o valor positivo, tá bom? Tudo bem? Mas saiba que esse valor aqui, esse trabalho é resistente, é resistivo, ok? Agora vamos determinar lá a velocidade. A velocidade vai ser dada pela Torricelli, equação de Torricelli. E por quê? Porque eu não tenho tempo que ele percorre naquele trajeto. Inicialmente isso é 0, e esse valor aqui vai valer D, que é o deslocamento, que é aquele deslocamento que ele realiza. Então, V quadrado 2AD. E quem que é essa aceleração? Essa aceleração é dada pela lei de Newton. Força sobre massa, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 2 força sobre massa D. Mas quem que é essa força aqui, essa força resultante? Essa força resultante vai ser a força Fx menos a força de atrito, tá bom? Fx menos força de atrito. Só que Fx menos força de atrito também é o quê? A variação do trabalho lá. Trabalho, ΔF D. Tá bom? É a variação do trabalho. Então, eu posso escrever ΔF, ou seja, a força resultante, como o trabalho, a variação do trabalho dividido pela distância. Então, 2
delta MD vezes D. E quem que é essa variação do trabalho? É justamente esse valor aqui menos esse valor aqui. Tá bom? Ou seja, vai ser esse valor aqui somado com esse valor aqui, ó, negativo. Tá claro? Esse mais esse. Ó, distância com distância simplifica. Então, eu acabo tendo 2 vezes a variação dividido pela massa. Então, vamos lá. Então, a variação 2,772 somado com menos 1,207 está aqui, vezes 2 dividido pela massa, que a massa é, quanto que era mesmo? 2,6. 2,6. Ok? Tira a raiz, eu tenho a velocidade, 1,097. 1,097. Tá? Ó. Então, a velocidade 1,907 metros por segundo. Tá ok? Eu vou lá, clico no botão check e meu resultado está excelente. Tá bom? Até mais.